Nessa aula, você vai aprender como conectar o seu projeto Node.js a um banco de dados. Na documentação oficial do Node.js, aqui em Guias, Guide e depois Database Integration, você vai ver várias opções de conexão a bancos de dados, desde o banco de dados Oracle, que é um banco de dados proprietário e pago, até o SQLite, que é um banco de dados em memória, um arquivo, que você pode usar para pequenos projetos. Nessa aula aqui eu vou mostrar para você como conectar o seu projeto usando o PostgreSQL, que é um banco de dados que eu uso muito em projetos reais. Trabalho há vários anos com ele e tenho bastante experiência. E é o banco de dados que eu uso no meu outro curso, de banco de dados com SQL. Então, para os alunos que já fizeram aquele curso de banco de dados SQL, eles já terão um ambiente aí configurado em suas máquinas. Para conseguir conectar o seu projeto a um banco de dados, o primeiro passo que você precisa é ter um banco de dados instalado aí no seu computador ou até mesmo em cloud computing, ou seja, em algum servidor remoto. Aqui no meu caso eu vou usar um serviço gratuito chamado Elephant SQL, que ele é muito bom e fácil de usar e tem uma versão gratuita. Ele tem vários planos, Então tem aqui os preços. Então começa o plano pago de $5 e vai aumentando de acordo com os recursos. Mesmo assim, mesmo os planos pagos são bem baratos. E tem também uma versão gratuita para quem está começando, para desenvolver, Quando você está começando a criar um projeto, você não precisa começar já pagando. Então você pode estudar e desenvolver pequenos projetos usando essa versão gratuita aqui. Caso você não tenha cadastro, basta clicar aqui, Tentar experimentar gratuitamente. No meu caso aqui eu já estou logado, já tenho uma conta cadastrada. No seu caso provavelmente vai aparecer uma tela aqui antes, para você preencher seus dados como nome, senha. Mas logo depois que você confirmar o seu cadastro, você já vai poder criar uma instância, do banco de dados. No caso aqui o PostgreSQL. A gente aqui pode dar um nome qualquer. Então eu vou colocar aqui teste, porque eu já tenho um banco de dados aqui configurado, que eu configurei anteriormente. Só vou prosseguir aqui mesmo para você ver como é que é fácil criar. Então aqui você vai clicar nesse botão, vai escolher a região, pode usar esse padrão aqui mesmo. Você vai revisar, verificar se está tudo ok e depois clicar em criar instância, para realmente criar o seu servidor remoto aqui. No meu caso eu vou clicar em cancelar porque eu já tenho aqui uma instância para o nosso projeto, Sistema EAD. Então eu posso clicar aqui e eu vou ter acesso às informações de conexão a esse banco de dados aqui. Então veja que aqui eu tenho o servidor, tenho o usuário, o banco de dados, tenho a senha aqui que está escondida, Então você, para ver a senha, você precisaria clicar nesse olho aqui, ele vai expandir e vai mostrar a senha. E tenho aqui também a URL. E é exatamente dessa informação que eu vou precisar. Então quando você for copiar essa URL, você não pode chegar aqui, copiar e colar não. Você precisa clicar nesse olho, copiar a URL inteira e depois colar lá no seu projeto. Só que não é uma boa prática você colar essa URL lá dentro do seu código-fonte. Porque se alguém tiver acesso a esse código-fonte, um outro desenvolvedor, por exemplo, ele vai conseguir ter acesso ao seu servidor de banco de dados, vai poder incluir dados, excluir todos os dados. Então não é uma prática segura. Por isso eu vou te explicar agora o que são variáveis de ambiente, que é um recurso do próprio sistema operacional, tem no Linux, no Windows, no Mac. Então é uma variável, como se fosse uma variável mesmo, de linguagem de programação, só que é uma variável do sistema operacional, onde a gente consegue guardar informação e consegue, com o Node.js ou com qualquer outra linguagem, acessar esses valores. Então os valores eles ficam na memória do sistema operacional e não ficam gravados em nenhum repositório, nenhum código. Aqui no Mac eu posso ver essas variáveis de ambiente usando o comando printenv. Eu não sei se no Linux existe esse comando também, mas dá uma pesquisada aí que provavelmente tem algum comando que faz a mesma coisa. No Windows, eu acho também que é possível, através da interface gráfica, você ver e alterar essas variáveis de ambiente. Então, se eu clicar aqui, Enter, printenv, veja que eu tenho aqui várias variáveis de ambiente, usadas por diversos programas diferentes aqui. Usando o Node.js, eu já consigo ler qualquer uma dessas variáveis aqui. Então, eu vou criar o nosso primeiro arquivo aqui. Já vou criar o arquivo com o nome de arquivo que eu vou usar, para acessar o nosso banco de dados. Então, alunos.db.js. E aqui eu consigo dar um console log e usando um recurso do Node, que seria process, que é o processo que está rodando agora no momento,
Então, process env ponto e o nome da variável. Eu posso usar aqui home, por exemplo. Importante que tenha letras maiúsculas. E se eu vier aqui node alunos db, veja que mostrou aqui, né, a variável home que está aqui. Posso usar também qualquer uma dessas outras aqui. Então apareceu aqui. Uma outra maneira de eu passar uma variável para dentro do meu processo Node aqui seria colocando o nome da variável antes da execução do Node. Então eu poderia colocar, por exemplo, em maiúscula, nome underscore sistema. Vou colocar aqui sistema EAD. Vou dar um espaço e aqui na frente eu vou executar node alunos db.js. Veja que mostrou a informação que já estava, é claro, né? Porque eu preciso mudar aqui para nome sistema. Então vou alterar aqui. Ops. Salvei o arquivo e vou rodar de novo. E veja que agora mostrou sistema EAD. Então é uma forma de eu passar na execução do Node, eu já passo, já seto essa variável de ambiente aqui. Se você tiver em produção, se tiver acesso ao servidor, você pode configurar essas variáveis de ambientes, né, usando o bash do Linux, por exemplo. Ou então, se for um servidor gerenciável, geralmente ele tem uma interface gráfica onde você entra lá e você consegue criar essas variáveis de ambiente. Em ambiente de desenvolvimento, que é o nosso caso aqui, geralmente a gente usa um arquivo. Então a gente coloca todos os valores das variáveis de ambiente dentro de um arquivo que geralmente se chama, né? Poderia ser qualquer nome, mas geralmente existe o padrão .env. E a gente adiciona esse arquivo ao .git ignore, que é um arquivo texto, né, que a gente usa para evitar que alguns arquivos sejam enviados lá para o nosso repositório do GitHub. Então eu poderia criar aqui um arquivo .git ignore. E aqui da mesma forma que eu coloco a pasta, né, node modules, por exemplo, eu posso colocar um outro arquivo, um arquivo separado, .env. Dessa forma, quando eu der um commit no meu repositório aqui e enviar para o GitHub, ele vai enviar todos os arquivos e pastas, menos essas pastas que está aqui nesse arquivo git ignore. Acho que no meu canal do YouTube eu já gravei um vídeo sobre isso aqui. Então, voltando ao arquivo .env aqui dentro eu poderia criar essa variável aqui. Posso salvar esse arquivo aqui e chamar node alunos db.js. E veja que o valor está undefined. Por que isso acontece? Porque o Node sozinho ele não tem recurso, né, para ler esse arquivo .env aqui. Então eu preciso usar um package, uma biblioteca externa, criada por outros desenvolvedores. A biblioteca que eu costumo usar, que é uma das mais conhecidas, se chama .env. Então eu vou instalar essa biblioteca aqui, né, npm install .env. Vou salvar só nas dependências do desenvolvedor, né? Então save dev. Estou escrevendo errado aqui, é .env. Dou enter e vou instalar a nossa dependência aí. Dessa forma, depois que estiver instalado, eu consigo lá de dentro do meu arquivo JavaScript aqui, eu consigo incluir essa dependência, né? Então eu posso vir aqui, vou criar uma constante chamada .env. Vou usar o require normalmente. .env. E aqui eu preciso chamar também .env.config. Salvo o arquivo e dessa forma agora eu consigo ler todas as variáveis de ambientes que foram definidas aqui dentro do meu arquivo. Ele automaticamente reconhece na minha estrutura de diretórios esse .env e deixa disponível para mim lá dentro do process env e o nome da variável de ambiente. Então node alunos db js. Ele não deu certo aqui porque eu escrevi errado aqui. Eu tenho que chamar um método, né, config do .env. Salvar de novo aqui. Então veja que agora ele mostrou, né, exatamente esse valor aqui. Posso colocar aqui 1.0, por exemplo. Então aqui está, né, o nosso gerenciamento de variáveis de ambientes dentro do Node.js. E isso serve para quê?
simplesmente para eu criar aqui uma variável de ambiente chamada db url igual, e eu vou vir aqui no elefante SQL, vou clicar nesse olho aqui, selecionar todo o texto, copiar e colar aqui dentro desse arquivo aqui nessa variável de ambiente, para que depois eu consiga acessar esse db url aqui e realmente conectar no nosso Postgres SQL, pegando esse XXX aqui. Eu não vou copiar e colar agora, senão você vai ver as minhas credenciais, né? Então eu já vou parar o vídeo agora, alterar esse aqui com as minhas credenciais, fechar esse arquivo e já dar prosseguimento à nossa aula. Mas é importante que você faça isso que eu te disse aqui. Copiar e colar essa URL completa aqui, beleza? Já copiei e colei minha URL e salvei e fechei o arquivo .env. Então já posso pegar a informação aqui. Agora eu vou usar uma biblioteca chamada pgpromise, que serve para eu conectar o meu projeto Node.js ao meu banco de dados. Então eu posso limpar aqui e usar npm install pgpromise. Dou um enter, vai baixar o pacote, instalar corretamente, né? Espera um pouco, instalou. Então eu olhei lá na documentação do Express.js e olhei o uso básico dessa biblioteca. Então eu preciso aqui criar uma variável, uma constante, chamada pgp, pode ser qualquer nome, né? Mas no caso aqui eu vou dar um require, então vou importar essa biblioteca e vou criar depois uma constante aqui com a instância criada pela conexão com a minha URL, né? Do meu banco de dados. Então vamos lá escrever isso aqui, né, no nosso projeto. Então vou criar aqui uma constante pgp require pgpromise, outra constante db, e aqui eu vou usar o pgp e a minha variável de ambiente que eu acabei de criar aqui, process.env, que tem a minha URL de conexão, db url. E agora eu vou criar uma função que ela vai listar os registros que estão lá no meu banco de dados, function listar, e eu já vou dar um return na chamada desse método dbn. Esse método dbn, ele faz, né, uma consulta no banco de dados, e essa consulta vai retornar qualquer quantidade de registros, né? Então, nenhum registro, um registro ou mais registros. E aqui dentro eu já coloco a minha consulta SQL. Select asterisco from alunos. Então o nome da minha tabela vai ser alunos. Como essa biblioteca, essa função aqui, ela retorna uma promise, né? Eu posso usar o nosso .dem e passar os valores aqui. Eu posso usar o mais recente recurso, né, chamado await. Então na verdade ele vai retornar, né, uma promise, mas usando essa sintaxe mais enxuta aqui. E para isso eu preciso, é claro, colocar async function. Isso aqui é uma sintaxe nova do JavaScript moderno. Então não é o foco aqui ensinar isso. Se você não sabe ainda essa nova sintaxe, pesquisa aí async await. JavaScript ECMAScript 6, né, no caso. E você vai achar vários tutoriais aí, mas é bem tranquilo a sintaxe. E agora eu vou chamar essa função. Como eu estou aqui, né, eu estou dentro de uma função, eu consigo usar o await porque eu defini a função como async. Aqui eu estou fora da função, então eu não vou conseguir usar essa nova sintaxe. Então eu vou usar a antiga promise mesmo, usando o dem, passando aqui um retorno, né, para um callback. Então tem uma sintaxe mais simples aqui, console log, e o retorno, vamos ver o que acontece. Salvei o arquivo e claro, né, que para executar isso aqui e retornar os registros, eu preciso criar essa tabela lá no meu banco de dados. O Elefante SQL, ele não tem uma interface visual, né, para a gente criar a tabela. Você teria que criar usando create table para criar a tabela e todas as colunas e inserir dados caso necessário. Como eu prefiro usar uma ferramenta visual, eu estou usando aqui a dbeaver Community, que é uma ferramenta excelente, fantástica, gratuita, que tem para Windows, Linux e Mac. Então é uma ferramenta gráfica que eu consigo gerenciar meu banco de dados. Então você vai baixar aí, fazer o download.
executar essa ferramenta. Eu já estou com ela aberta aqui. Então você vai precisar criar, no meu caso eu já criei, né, uma conexão. Você vai precisar criar uma nova conexão, colocar os seus dados aqui, dados que você pode pegar lá no dashboard lá do Elefante, né, SQL. Então você vai pegar aqui usuário, senha, servidor, vai colocar tudo aqui, testar a conexão e clicar em Finish para abrir uma conexão, que é o que eu já fiz aqui, né? Então veja que eu tenho aqui o meu banco de dados, que tem esse nome aqui, então já está aberto, com a conexão aberta aqui. Eu também já vim aqui em tabelas, criei uma tabela alunos. Essa tabela é bem simples, ela tem uma coluna ID, que é um serial, né, que cria autoincremento, né, ele incrementa, né, cada novo item a ser inserido. Tem aqui nome e sobrenome, que são varchars. E aqui, clicando em data, eu já inseri alguns dados aqui. Então tenho três registros, ID 11, 12 e 14, com esses nomes de alunos aqui. Então se eu vier aqui, abrir um novo SQL Editor, né, que é essa tela aqui, eu posso digitar aqui select asterisco from alunos para mostrar todos os registros. E é isso que eu quero mostrar lá no meu código Node.SQL. Então antes de executar esse código aqui, você precisa, né, criar aí seu banco de dados, as suas colunas e colocar alguns registros aí. Para inserir novos registros aqui, basta você clicar com direito aqui, editar, adicionar nova linha. E no caso das propriedades da tabela, para adicionar nova coluna, create new column, ele é bem tranquilo essa interface dessa ferramenta. Eu gosto bastante. Então tá pronto aqui, eu estou com o meu banco de dados pronto para poder exibir as informações. Então vamos voltar aqui no meu código. E com esse código aqui, teoricamente, já daria para eu acessar. Vamos testar. Então vou executar direto, né, o arquivo Node alunos. Não vou chamar o projeto Express ainda não. Então Node alunos db js. Deu um erro aqui, vamos ver do que se trata. Ah, já sei. Eu preciso chamar, né, aqui uma função que eu poderia passar alguns parâmetros aqui, mas no caso eu não vou precisar. Então faltou esse abrir e fechar parêntese aqui. Então vou salvar, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Então beleza, ele retornou, né, um array com todos os registros lá da minha tabela. Então se eu atualizar aqui, por exemplo, posso vir aqui data, alterar aqui para Pereira, clico em salvar, volto aqui, executo de novo e veja que a informação foi atualizada. Então nosso projeto está conectando, né, ao nosso banco de dados com sucesso. Então era isso aí que eu tinha para trazer nessa aula. Na próxima aula a gente vai realmente, né, criar esse nosso arquivo aqui de acesso à base de dados, criando todos os métodos, né? Então além do listar vai ter o delete, alterar, incluir e deixar tudo preparado para a gente usar e conectar realmente lá com a nossa API. Então a gente vai fazer o processo completo. Então a gente tem até agora uma API fake, né, que ela não interage com o banco de dados. Então nas próximas aulas a gente vai deixar isso redondo funcionando. Tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.